Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 14 de junho. Agora na Espanha, meio-dia e 6 no Brasil, 7 e 6 da manhã. Gente, aqui no 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal, a BTC segue travada no patamar da própria VWAP semanal. A gente está sem amplitude movimentacional, como num bico de uma figura triangular. Fizemos a máxima até agora nessa madrugada em 25.989, a mínima ficou em 25.885, não tem praticamente nenhuma amplitude movimentacional. Claramente a gente está desenhando fundos ascendentes, topos descendentes. Isso aqui está se transformando num verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. No meu indicador de microtendência, a gente segue com uma microtendência de alta, as bolinhas estão para baixo, seria preciso perder 25.467 para poder enviesar por um viés de baixa no curto prazo. Vou pular agora para o gráfico semanal para a gente perceber que na projeção de 26 períodos a nebulosidade segue esverdeada e o corpo real vendedor desse candle semanal que a gente está desenhando nessa semana segue travado aqui na mediana do canal de Keltner, mas a gente percebe também que o fundo dessa semana está bem ascendente em relação ao fundo da semana passada. Semana passada a gente fez a mínima em 25.351 e essa semana até agora a mínima ficou em 25.602. É muito provável que essa sequência aqui de fundos ascendentes acabe se desdobrando para a próxima semana e a gente acabe desenhando uma figura triangular também no semanal. No diário, deixa eu ampliar aqui para a gente ver, segue ainda o bico de uma figura triangular. O corpo real vendedor de hoje está muito tímido, sem nenhuma amplitude de movimento. No intraday, nos 5 minutos, a BTC está dando bons trades. Toca na upper, volta para VWAP, toca na upper, volta para VWAP, toca na lower, acumula, volta para VWAP. Hoje, mais de 5 sinais no copy trade já fecharam no gain com lucro no bolso dos assinantes. Daqui a pouco eu vou achar um ponto seguro para ofertar os sinais na sala de sinais. Na seara fática, a SEC e a Binance norte-americana estão entrando num acordo para evitar o congelamento total dos ativos dos clientes. O fato é que a juíza responsável pelo caso, a Amy Jackson, achou estranho o pedido da SEC de congelamento dos ativos se a exchange, a Binance norte-americana, está solvente e comprovadamente o seu caixa é superavitário. E ela exigiu que a SEC esclarecesse o pedido de congelamento dos ativos dos clientes e também entrasse num acordo com a Binance norte-americana, no sentido de permitir o saque dos ativos daqueles títulos, dos criptoativos que não seriam um título que poderiam continuar sob negociação, né? Que não seriam um security, um título de valor mobiliário, e até uma decisão judicial que ela chegue a um acordo com a Binance norte-americana. Ou seja, a própria juíza responsável pelo caso startado pela própria SEC contra a Binance está encontrando várias contradições e uma atuação meio tresloucada, por assim dizer, da SEC contra as principais exchanges norte-americanas. E agora o diretor jurídico da Ripple, o Alder-Roth, ele pede uma investigação sobre a conduta de William Hinman, conhecido como Bill Hinman, já que o seu discurso travado no board de diretores da SEC revela uma total ausência de critérios objetivos, sem nenhuma base fática e um nível de subjetividade bizarro para poder classificar ativos criptográficos como security ou não security. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E agora uma empresa de Singapura está tokenizando os títulos do Tesouro norte-americano, uma maneira de obter um rendimento sustentável na rede. A plataforma de gerenciamento de ativos criptográficos Finblocks está trazendo títulos do Tesouro norte-americano tokenizados para os mercados emergentes do Sudeste Asiático. O autoproclamado Super App da startup de Singapura fará parceria com a Open Eden para trazer
através de contratos inteligentes, ativos tokenizados lastreados nos títulos do Tesouro norte-americano. É o novo normal. E os bancos norte-americanos vão enfrentar uma exposição de 1,450 bilhões em exposição a imóveis comerciais. O preço dos imóveis comerciais nos Estados Unidos não para de desabar. A volta do trabalho pós-pandêmico não se desdobrou como o mercado esperava. Muitos funcionários e empresas chegaram a um acordo para manter o trabalho remoto, e o que aconteceu é que os imóveis comerciais seguem com os preços desabando. Existem tentativas de acordo com prefeituras como a de Chicago para transformar grandes prédios comerciais em grandes unidades residenciais, mas tudo isso passa pela necessidade de alterar o plano diretor das cidades, e com isso bancos americanos estão se preparando para vender parte de sua dívida imobiliária comercial com bastante prejuízo. É provável que o Fed seja acionado para uma operação de salvamento 2, seria o Silicon Valley Bank 2. E o Fed, segundo analistas e economistas, vai promover uma pausa no rally de aumento da taxa básica de juros. Os dados da inflação que vieram ontem bem arrefecidos só comprovariam essa movimentação do Fed, que provavelmente vai pausar o aumento na taxa básica de juros, e daqui a pouco eles vão promover a declaração do Comitê Federal de Mercado Aberto, onde eles vão dar indícios da próxima movimentação do Federal Reserve. E agora, aliados dos Estados Unidos estão pressionando o governo Biden a criar um calendário de adesão da Ucrânia à OTAN. A Casa Branca tem resistido fortemente a essa movimentação. Aliados dos Estados Unidos, principalmente os integrantes da OTAN do leste europeu, Lituânia, por exemplo, que faz fronteira terrestre com Kaliningrado, o enclave russo, que teoricamente teria ogivas nucleares ali no Mar Báltico. Esses aliados pressionam para que o Ocidente, capitaneado pelos Estados Unidos, criem uma agenda de adesão da Ucrânia à OTAN. Os Estados Unidos resistem a essa ideia, já que a Rússia reafirma que sempre que isso é ponderado que não ficará sem resposta. Enfim, o mundo segue virado numa hecatombe nuclear. No 6 horas a gente segue desenhando uma cunha triangular. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ADA, XRP, Shiba Inu, Atom, Polkadot, Kusama, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.